Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Agro de Primeira. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho do CAT Sorriso, uma associação que atua há 23 anos promovendo tecnologia, responsabilidade socioambiental e dando suporte tanto ao grande produtor quanto à agricultura familiar. Eu sou Adriane Steinmetz, agricultora, jornalista e mentora em gestão no agronegócio. E já quero deixar aqui o seu convite para compartilhar esse podcast com outras pessoas. Deixe o seu comentário, seu like e não esqueça de se inscrever para não perder nenhum episódio. E para falar então sobre esse tema, eu recebo aqui hoje duas convidadas, que são duas mulheres que vivem esse trabalho na prática. Cristina Delicato, que é coordenadora do CAT Sorriso. Cristina é membro do comitê diretivo da RTRS, Roundtable on Responsible Soy, representando os produtores rurais. Integra o comitê assessor externo do Centro de Pesquisa Agropecuária de MT, da Embrapa AgroSilve Pastoril. E Andréia Souza, assistente de projetos do CAT Sorriso, formada em zootecnia com 4 anos de experiência no trabalho com a agricultura familiar, há 2 anos integra a equipe do CAT, contribuindo para a mobilização e desenvolvimento dos pequenos produtores rurais na organização de eventos e capacitação. Sejam bem-vindas, Cristina e Andréia. É uma alegria para mim receber vocês aqui no Agro de Primeira para falar um pouquinho sobre esse trabalho todo, né, que o CAT Sorriso tem desenvolvido. Nosso muito obrigado pelo convite. Para nós é uma honra estar participando desse programa. Olá, é muito gratificante estar podendo aqui falar um pouquinho das atividades do CAT, né, e demonstrar o quanto essa instituição trabalha pelo pequeno produtor e o grande produtor também. Bom, e tem muita coisa, né, para nós falarmos. O CAT atua em várias frentes, aí tem um trabalho belíssimo. Eu vou começar aqui tentando direcionar um pouquinho as perguntas, mas é um bate-papo, então vocês fiquem à vontade também para complementar. Começando aqui com a Cristina, né, que eu queria que você falasse para quem nos assiste, nos ouve e ainda não conhece, né, o que é o CAT Sorriso, qual é esse trabalho. Como eu falei aqui, né, atua já há 23 anos, é uma longa estrada. Então, qual que é o papel dessa instituição hoje no agro mato-grossense? Bom, o CAT é uma associação sem fins lucrativas. O mais curioso, ela surgiu da demanda de produtores que estavam buscando profissionalização no agronegócio. Naquela época, ali em 2002, onde o agronegócio, a soja, né, estava entrando quente ali na região de Sorriso, né, no Médio Norte, e os produtores estavam precisando de tecnificação, de oportunidades diferenciadas, manejos produtivos diferenciados, e principalmente o plantio direto na região do Cerrado, que ainda era uma incógnita, assim, no sentido de que não tinha muito trabalho de pesquisa nesse sentido. Foi aí, então, que um grupo de produtores resolveu, vamos criar o CAT, né, a exemplo dos demais CATs, né, que já existiam no Brasil, a exemplo do Clube da Minhoca, no Rio Grande do Sul, e também a exemplo do Clube Amigos da Terra em Uberlândia, em Uberaba, em Rio Verde, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Então, nós éramos em cerca de 50 CATs, né? E, inclusive, eu fiz parte dessa história, porque nessa época eu estava morando em Dourados, e eu fazia parte lá do grupo de plantio direto, que também tinha a mesma missão que viria para o CAT começar a cumprir, né? Que era de levar a tecnologia, nós fazíamos a troca de experiência entre CATs do Brasil inteiro, né? Cada um trazendo a sua experiência, como é que faz, como é que aumenta a minha produtividade, como é que vai ser toda essa sistemática aqui nessa região de Sorriso, né, na nossa região aí daqui do Médio Norte do Mato Grosso. Enfim, na época, juntamente com a Associação de Plantio Direto no Cerrado, a APDC, e a Federação de Plantio Direto, que fica sediada no Rio Grande do Sul, né, nós foi estabelecido um contato para que tivéssemos a autorização de estar montando um CAT em Sorriso, juntamente, além dos produtores, juntamente com o poder público, que também tinha interesse direto em que fosse criada uma associação que viesse aí a melhorar essas práticas de manejo do solo e trazer essa sustentabilidade do agro, né? Porque o agro ele tem que andar com o meio ambiente
sendo junto, né? Não junto, separa. não tem. Então, a gente tinha que começar certo, né? Se é para começar, vamos começar certo. Então, foi, assim, uma excelente parceria feita na época. Trouxemos aí pesquisadores da Embrapa, tinha a Fundação Mato Grosso também, que veio de encontro para ajudar. Fizemos um grande evento de plantio direto em 2003, com mais de 2.500 participantes, né, para a gente dar o start no CAT, o start na tecnologia. Então, foi daí que nasceu. Então, produtores engajados em buscar, em trazer o de melhor para eles poderem produzir com mais qualidade e principalmente com mais produtividade. Então, e Cristina, lá quando começou há 23 anos, quantos associados eram e hoje? Quantos são e quantos municípios, né, que fazem parte? Eu falo assim, a gente começou realmente ali em Sorriso, né? Então, na época, eram praticamente cerca de 42 produtores que iniciaram o CAT, né? Hoje nós estamos com produtores de pequena, média e larga escala, cerca de 64, 154 fazendo parte, inclusive, de um programa de certificação, e também temos a agricultura familiar, que nós também atendemos, então, e a sociedade como um todo, que também pode se associar ao CAT e participar das nossas atividades. Então, hoje nós somos 120 associados, e com produtores de Sorriso, tem um produtor em Campo Novo do Parecis, temos produtores de Lucas do Rio Verde, de Ipiranga, Nova Ibiratã, Boa Esperança do Norte, que agora foi recém-emancipado, então saiu de Sorriso e agora foi para Boa Esperança do Norte. E, Andréia, agora passando para você, né? Como a Cristina falou aqui, o CAT atende aí tanto produtores, grandes produtores, quanto também a agricultura familiar, trazendo aí algumas ações. Que ações, então, são essas que o CAT desenvolve, que você pode compartilhar com a gente? Então, a parte da agricultura familiar, né, ela vem aí por meio do projeto Cultivando Vida Sustentável. E esse projeto, ele vem trabalhando tanto a parte da soja certificada, né, da RTRS, também como a parte da agricultura familiar. Dentro desse plano de trabalho, né, a gente tem aí a parte do associativismo e cooperativismo, onde a gente dá ali consultorias, né, a associações e cooperativas de pequenos produtores rurais da nossa região. A gente trabalha a parte de capacitações de sistemas produtivos, então aí entra da horticultura, fruticultura, piscicultura. Então, a gente sempre vem trazendo eventos, né, para falar sobre assuntos que são demanda desses produtores. Então, a gente aí vem, esse ano mesmo, a gente já realizou mais de 20 capacitações no ano de 2025, atendendo aí um número aí de mais de 1.000 pessoas, né, tanto da parte do sistema produtivo, juntando também a parte que a gente trabalha com as mulheres. A gente tem um grande trabalho dentro do Cultivando Vida Sustentável, que é esse fortalecimento do protagonismo feminino, né, na parte de treinamento de gestão dessas mulheres que estão um grande número de mulheres que estão à frente das pequenas propriedades, né, que estão responsáveis ali pela gestão da propriedade. E aí a gente vem trabalhando também com algumas unidades demonstrativas. A gente tem uma unidade demonstrativa de sistemas agroflorestais, né, que é um sistema novo que está vindo aí, que a gente está utilizando como um laboratório para entender na parte de reflorestamento, né, da reserva legal. Então, a gente tem 2 unidades dentro do assentamento, onde a gente trabalha essas unidades para fins de estudos, né, e entender como que funciona. Então, o CAT, ele vem trabalhando aí agora também com o selo de identificação de origem, que nasceu dentro desse projeto do Cultivando Vida Sustentável, que é para trazer visibilidade, né, e origem dos produtos da agricultura familiar. Eu ia te perguntar, pode completar. Não, que eu acho até importante destacar, porque tem muita gente, puxa, viu, o CAT foi criado por produtores, né, da soja, que estavam implantando a soja. Como é que nós chegamos na agricultura familiar, né? Então, na verdade, é uma filosofia até que foi construída entre o grupo, né? Para assim, bom, nós estamos aqui trabalhando pequeno, médio, produtor de soja e milho, né? Nós também precisamos ter um território onde o pequeno produtor também seja valorizado, né? Também produza com sustentabilidade. Então, foi um processo que foi construído aí ao longo de todos esses anos. Eu digo que hoje é onde nós alcançamos uma maturidade nesse trabalho, realmente trabalhando com um produtor que quer,
né? Não com o produtor que a gente, vamos lá, né? A gente está com produtores assim maravilhosos que querem trabalhar. Aí a Andréa conta um pouquinho desse selo que tem realmente feito a diferença na vida das pessoas, né? Do pequeno produtor. Eu quero, né? Essa era a pergunta que eu ia falar sobre esse selo, né? Próprio que a equipe desenvolveu, né, voltado para esses pequenos produtores, né? Eu falo, na verdade, que até tem uma amiga que ela trouxe uma reflexão esses dias, ela falou assim, nós falamos de agricultura familiar como se a agricultura familiar fosse só os pequenos, né? Mas se a gente for olhar hoje, praticamente todos, né, grandes, pequenos, médios, são famílias, então é agricultura familiar independente, só muda, na verdade, o tamanho, né? Então, esses pequenos produtores, como que é feito essa questão, o que é preciso, as exigências, né, para entregar, para ganhar esse selo e quais os diferenciais que ele tem adquirindo esse selo? Então, o selo de identificação de origem, ele nasceu nessa necessidade de trazer a visibilidade da agricultura familiar e, com isso, agregar valor até aos produtos dos pequenos, né? Veio dessa de você pensar que a agricultura familiar é só aquela coisa pequenininha ali, né? Que 1 hectare. E não, a gente tem produtores hoje conosco que produz 17 hectares de banana, né? Então, ele veio aí com esse intuito de trazer essa visibilidade dos pequenos produtores e ele tem 3 critérios, né? Para participação desse selo, que é a parte da gestão, a parte da responsabilidade ambiental e a parte das boas práticas de produção, né? Então, quando a gente pensou em criar esse projeto, a gente pensou em trazer um pouco a essência do CAT, que é a sustentabilidade, as boas práticas de produção, e trazer isso para o pequeno produtor também. Então, a gente criou uma plataforma digital, né, onde é disponibilizado lá, cada produtor tem seu QR Code, e ele ganha acesso a esse QR Code quando ele cumpre esses 3 pré-requisitos, né? Então, é feito um checklist na propriedade, a gente tem uma técnica que acompanha toda essa parte, né, de associação desse produtor a esse selo, é feito um relatório, então o que ele não cumpriu ainda, ele tem que cumprir para ele conseguir ganhar. Então, a gente dá a certeza, a transparência para o consumidor de que aquele produtor está tendo responsabilidade ambiental, gestão de resíduos, ele tem um cuidado, uma produção sustentável dentro da propriedade dele. Que legal. E é importante, né, até para a gente levar essa informação para mostrar que o agro é sustentável, né? E que, muitas vezes, quem está na cidade não tem acesso a essa informação, né? Então, é uma das maneiras de estar comprovando, né, que essas boas práticas são desenvolvidas. E em outubro desse ano também, né, então, bem recente agora, né, o grupo Gente que Produz e Preserva, que é sobre a gestão do CAT Sorriso, também recebeu, né, oficialmente aqui, como eu coloquei aqui, o reconhecimento do Ministério da Agricultura e Pecuária, né, do cumprimento de boas práticas agrícolas. Como que deu esse reconhecimento, né? O reconhecimento foi um resultado aí desse trabalho da certificação, que nós já estávamos conduzindo junto aos produtores de soja desde 2013, né? E uma oportunidade, né, de escrever um projeto no qual se evidencia, né, que o produtor está cumprindo todas as metas, todos os índices, né, para boas práticas agrícolas. Fizemos uma inscrição do grupo, porque o CAT, ele criou a certificação e nominou como Gente que Produz e Preserva, né? Então, esse grupo foi inscrito no Ministério, né? Colocamos lá todas as evidências das auditorias que são realizadas anualmente, que comprovem realmente que nós atingimos todas as graduações aí necessárias para evidenciar que as boas práticas são realizadas. E um marco, né, mais um marco muito importante de reconhecimento desse trabalho, porque o produtor, ele vem a ganhar com isso, né, de uma certa maneira, né? Até que é algo que eu ia abordar agora, né, que os agricultores que fazem parte desse grupo, um dos benefícios é que eles podem acessar, né, programas federais, como o programa ABC+, RenovaBio,
E qual que é o próximo passo, né, que vocês querem dar através desse projeto? Então, agora nós estamos aí nessa fase aí de fazer esse planejamento para que o produtor consiga ter acesso ao BC+, né, e a questão do CBIOS, né, do RenovaBio, da soja, inclusive, porque o RenovaBio ele estava restrito ao milho e agora também já tem o CBIOS da soja. Nós já temos produtores que estão participando desse programa do Ministério, que já estão conseguindo alguns descontos na aquisição de equipamentos, maquinários da safra, com descontos especiais aí junto ao banco, né? E o RenovaBio também passa a ser mais um bônus, né? Pelo produtor que atinge todos os índices aí da questão das boas práticas agrícolas. E eu acredito, assim, que é um caminho sem volta, né? Essa questão da rastreabilidade, da certificação, mas eu acredito que na soja ainda não seja tão difundida essas práticas assim quanto é na pecuária, né? Na pecuária nós vemos muito falar sobre a rastreabilidade animal, no algodão também, sim, hoje, né? Mas eu queria que vocês falassem, né, qual das duas preferir, sobre a questão da produção de soja certificada por um padrão internacional, que é esse da RTRS, né, Round Table on Responsible Soy, e que foi, inclusive, fundamental, né, para ter esse reconhecimento pelo Ministério da Agricultura. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa certificação. A certificação, ela foi entrando gradualmente, né, nas propriedades em Sorriso, na qual integram o CAT. É um programa voluntário, né? Então a gente ainda não tem, para você vender a tua soja, você é obrigado a participar de um programa de certificação, assim como o algodão, né? Uhum. Que você tem que ter uma certificação do algodão. A soja ainda não é obrigado. Uhum. Então a gente fala que é um programa voluntário, até para o CAT a gente fala que foi um caminho de bem formiguinha, né? Porque é um falando para o outro, né? Que é bom, vamos participar, porque é um programa no qual a certificação ela promove mudanças significativas dentro da propriedade na questão de gestão, que também sem volta, né? Porque a partir do momento que você começa a implementar essa gestão, imagina, você tem que seguir 106 critérios de boas práticas agrícolas. Então, tudo é mensurado. Então, o que o produtor tem que estar com tudo muito bem organizado? Porque o corte, né, que eu falo, para mim participar da certificação, é uma certificação internacional, ela não é brasileira. Então, lá fora, eles têm uma questão que mais limita o produtor de participar ou não, que é o ano corte de desmatamento. Então, produtores que podem participar dessa certificação não ter desmatado desde 2008, né? Ou 2016, se não for em áreas de alto teor de conservação. Então, vou falar assim, que apesar de ser voluntário, é o que mais segrega, né? Uhum. Mas, enfim, passando essa fase aí, ele tem que atingir cada índice cada item desse checklist, que vem de questões desde estruturais da infraestrutura, que ele tem que ter uma infraestrutura bem elaborada, né? Com a questão de cantina para os funcionários, telada, a questão das embalagens, o espaço com limitações, com regras, né, de instalação, a questão de rampa de lavagem dos equipamentos, abastecimento, controle. Os produtores têm que fazer um controle visual da fauna da propriedade, quantificando animais. Tem a questão dos funcionários, que é o bem-estar social do funcionário, que ele tem que ser bastante rigoroso, né? A questão de tempo de trabalho, a questão de estrutura de trabalho, né? Então, são 102 itens complexos, né? Principalmente de controle manual, né? Manual ou no Excel, ou num programa, né? Muitos produtores hoje têm um programa, porque ele tem que saber a hora que nós temos a certificação, precisa saber a hora que ele vai aplicar, o que ele está aplicando, como ele está aplicando, né? Qual a quantidade de água que ele está utilizando. Então, tudo isso aí é mensurado. Então, vamos dizer assim, começou, não dá mais para acabar, né? Tem que ir até o fim, porque ele já começou aquele controle e agora... É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, e anualmente, nós temos que fazer toda a pré-auditoria, temos que acompanhar esses produtores,
temos que realizar os cursos, os treinamentos dentro das propriedades, né? Para que eles possam estar se adequando a todos os itens da certificação. E você que está aí nos acompanhando, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, do que você gostaria de ver aqui no Agro de Primeira. Compartilhe esse episódio também com outras pessoas e fiquem ligados aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer mais sobre esse trabalho incrível aqui que o CAT Sorriso tem realizado. Bom, ainda falando sobre esse tema da soja certificada, né, como eu falei assim, acho que é um tema novo para muitos produtores ainda, né, ainda mais pelo que você colocou aqui, né, que é um trabalho minucioso e ele não é obrigatório, apesar de acreditar que no futuro, não muito distante, né, eu acho que isso vai ser uma obrigatoriedade, né, para quem quiser continuar na atividade, mas que até então é algo que tem que partir da iniciativa do produtor, né. E aqui outra informação que eu achei bem relevante é que apesar de então ser algo que não é obrigatório, que tem que ser voluntário, né, o grupo de produtores ligados ao CAT, eles têm uma representatividade grande de toda a soja sustentável comercializada pela RTRS no mundo, né, que são cerca de 9% do total. Então é um número bem representativo, né? E qual que é então assim o benefício, vamos dizer, né? Porque às vezes o produtor pode olhar e falar, nossa, mas é um monte de coisas aqui, de critérios que eu tenho que seguir, que eu vou ter que fazer, que eu vou ter que, às vezes, ter pessoas, né, para fazer tudo isso. O que ele ganha? Então eu falo que o CAT dá todo o caminho para ele, né? Porque ele não precisa se preocupar, porque a gente tem a gestão, né, desse checklist todo e todo o suporte para que ele atinja a certificação. E ele vem fazer parte do grupo do CAT. Então, nós temos duas maneiras de certificação RTRS, que é a certificação de cada propriedade e por grupos, né? Então, no CAT, o CAT resolveu iniciar esse projeto piloto lá em 2013, com um grupo de 9, pulamos para 16, 21, e vamos dizer assim, hoje nós estamos com 54 propriedades, que nessa última safra aí, representou 690 mil toneladas de grão físico. Esses 690 mil toneladas do físico, cada tonelada produzida, ela vira um crédito, né? Porque é uma certificação, é um crédito, é o crédito RTRS, que ele é armazenado dentro de uma plataforma da Responsible Soy. Então, tem uma plataforma onde todo produtor que se certificou, passou na auditoria, depois de 90 dias, constatado que está tudo ok, ele vai para uma plataforma para ser comercializado. E então, aí isso vira um bônus? Vira um bônus, e esse crédito ele é vendido, né, para o comércio, para quem que ele é vendido para a indústria que utiliza a soja como produto como sua matéria-prima, né, no caso de indústria de ração, indústria de produtos, até pasta de dente, a soja vai em tudo, né, gente? Sim. A soja, ela está em tudo na nossa vida. A gente fala, aqui tem soja, aqui tem soja, a soja está em tudo. Então, como é que foi a Round Table? Ela foi criada lá em 2006 por um grupo de produtores, indústria e ONGs, né? Tipo instituições aí, associações como o CAT, vamos dizer assim, né? E eles criaram esse padrão, vamos falar que é um padrão RTRS, né? Para poder remunerar, valorizar o produtor que produz a soja dentro dos critérios estabelecidos pelo padrão RTRS. Mas essa remuneração é na saca? Ela é por tonelada. Por tonelada. Então, cada tonelada é um crédito. Então, esse crédito está lá e ele pode ser comercializado entre $2 até $3, $4. Aí depende da oferta e da procura. Entendi. Né? Então, pela plataforma, a gente faz a comercialização ou até mesmo direto com a indústria que vai compensar a pegada dela comprando esse crédito de soja. E agora de milho também, porque o milho também está sendo certificado. Só que o milho ainda é um produto novo, ainda não tem um mercado que a gente esperava que já estivesse acontecendo. Mas assim, já foi até o momento cerca de 11 milhões distribuídos para os produtores, né? E eu falo que o produtor não é tanto pelo dinheiro, né?
Ele fala hoje para nós, a gestão da minha propriedade teve um ganho muito maior que esse valor, que esse bônus. Com certeza. Mas o bônus, é claro, vem de muito bom grado, né, para o produtor, sim, né? E muitos pegam esse recurso e investem na própria propriedade, muitos pegam esse recurso e distribuem para os funcionários, né? Então, cada um aplica o dinheiro como ele deseja. E, Andréia, você falou da questão do protagonismo feminino, né, das mulheres, e falando de gestão, eu trabalho com gestão, né, e eu falo que eu vejo que eu sou uma propriedade gerida por mulheres, lá na minha fazenda somos eu, minha irmã e a nossa mãe, faço parte de muitos movimentos de mulheres e vejo que as mulheres têm tomado frente, né? Como que vocês veem lá no CAT, né? São as mulheres que têm esse olhar, que tem às vezes, eu falo assim, às vezes o homem, acho que ele fica muito voltado para o campo, né? Acho que quando deve vir essa lista de checklist, já deve falar, toma conta. E a mulher que é mais detalhista deve falar, para mim aqui que eu tomo conta. É isso, é assim? É isso mesmo. A gente vê, né, na parte da agricultura familiar, dos nossos 18 produtores, 10 são mulheres. Olha, né? Que estão à frente ali da propriedade, que as que até tem mais visibilidade delas, né, nas redes sociais. Hoje a gente está vendo que a rede social, né, tem demonstrado muito. A gente vê na parte de venda, na parte da produção, na parte de compra. Então, assim, ela está envolvida em todos os processos dentro da propriedade. E no campo também, né? Colocando a mão na massa também. Colocando a mão na massa. Então, desde produzir até comercializar. A gente vê que muitas das nossas produtoras são elas que fazem a feira, são elas que vão entregar, às vezes, o produto no mercado. Então, assim, é bem forte esse olhar feminino, esse movimento feminino dentro da agricultura. Acho que não só da agricultura familiar, né? A gente está vendo hoje em dia que a mulher também, nas grandes culturas, ela também está se destacando, né? E isso é muito importante, porque a gente vê a visão delas, né? Uma mulher é mais organizada, vamos se dizer, né? Eu digo que 80% dessas propriedades que fazem parte da certificação é mulher que está tomando conta. Eu acredito, né? Tenho certeza. Porque a parte documental está sempre com a mulher, né? E essa aí é a que mais pega, né? Na hora de fechar aqui a auditoria, né? E a questão também, outra informação importante é que, além dessa parte, né, de vocês fazer essa parte da certificação, e vocês, né, o CAT tem outras ações também, como a questão dos recursos hídricos, né, o projeto dos Amigos da Terra, com a questão do Rio Lira, né? Vocês podem falar um pouquinho também sobre esse trabalho? O Rio Lira, ele já era uma paixão do CAT há alguns anos, né, fazer um trabalho com esse rio. Porque era um rio que nasce em Sorriso e deságua no Telespires em Sorriso. É um rio de 83 quilômetros, né? E em 2020 nós tivemos a oportunidade, junto ao Poder Público, de realizar um diagnóstico do rio, porque muita parte das nascentes desse rio estão dentro do município, né, na área urbana. E a partir desse diagnóstico aí foi constatada, né, que de 102 nascentes, 60 estavam precisando de algum tipo de intervenção, de alguma revitalização, né? Então, nós fomos buscar recurso, né, porque o CAT, para realizar todo esse trabalho aí, ele depende de projetos, né? Então, pois ele é mantido através de projetos. Nós fazemos projetos, submetemos projetos. Do governo, e aí vem do recurso do governo federal? Ou governo estadual? Federal, até hoje a gente não teve nenhum recurso financiado, né? O nosso recurso realmente vem da iniciativa privada. E dos próprios produtores? E eu falo que nem, assim, o produtor lá no começo do CAT, o produtor ajudou, né? De alguma maneira, mas hoje acho que 90%, né, dos nossos recursos ele vem da Europa, né? Olha. Ele vem de instituições internacionais, né? Então e tudo da Europa, Holanda, Noruega, né? Que é da onde vem mais os recursos para a gente estar implementando as atividades, né? Então, e o Lira também não fugiu muito dessa regra. Aliás, fugiu, né? Porque nós começamos ali com a Colgate, patrocinando uma nascente, o Grupo Bimbo, que é uma instituição uma indústria de panificação sediada no México,
que patrocinou 2 nascentes, porque o custo de uma nascente é mais ou menos $10 mil, né? Uma você gasta mais, outra você gasta menos, porque umas precisa de mais intervenção, outra não, mas a média seria essa. E nós submetemos um projeto no BAPRE do Ministério Público, que foi aprovado recentemente, que deu fôlego para a gente poder continuar com esse projeto. Então, hoje nós estamos aí com a 9ª, esse final de ano que nós vamos fazer mais 3 nascentes, né, uma urbana e 2 dentro de uma propriedade. O produtor também tem a sua contrapartida, né? Então, o produtor ele é consultado, conversado, nós vamos fazer uma revitalização nessa área. Eu digo assim, é importantíssimo, né? Porque nós precisamos que essa água ela seja devolvida ao nosso lençol freático, né? Nós precisamos abastecer nosso lençol freático. E as árvores, né, a gente fala, né, elas são os cílios, né, que protegem a nascente. Sem as árvores vai acabar, né? Tem muita nascente que fala, mas cadê a nascente daqui? Ela já desceu, porque ela vai migrando, né? Então, esse é um projeto muito bonito. É um projeto que ele vem sido realizado com a ajuda do produtor, com a ajuda do Ministério Público, com a ajuda do Instituto Federal do Mato Grosso, que é um grande parceiro na realização, né? Inclusive, em parceria com o CAT, com o Ministério, nós revitalizamos um viveiro que está produzindo cerca de 20 mil mudas por ano para poder abastecer essas nascentes, né? E as crianças, né? Que desde 2005 nós temos um trabalho com as crianças e que nessa questão do Rio Lira elas também são abençoadas aí, né, em participar e ver essas mudanças, né, na questão das nascentes. Que é outra pergunta, né, que eu quero fazer, que é a questão dos estudantes também, né, da rede pública, que eles também visitam as propriedades, né, eles têm esse contato direto com a agricultura familiar. Como que é esse trabalho? Sim, agora a gente está com um projeto que é o Fundo Social, né, junto com a Cressol, e a gente fez um plano de trabalho de levar crianças da rede, né, municipal, do ensino fundamental, para conhecerem tanto a parte das nascentes, quanto a parte da agricultura familiar, quanto o viveiro de mudas, né? Então, a gente já realizou 2 etapas agora, que foi da agricultura familiar, onde a gente levou eles para conhecerem a produção de leite e queijo, né? E conhecer um pouquinho ali do bem-estar animal. E numa propriedade onde tem sistema hidropônico. Então, para eles entenderem da onde vem o alface que eles comem na escola, né? O cheiro verde. Então, assim, a gente conseguiu trazer esse contato, né? Essa educação para os alunos, além da cartilha, que é muito trabalhada também nas escolas. No total já são 8 cartilhas feitas desde 2005, né, com cerca de 10 mil edições a cada edição, 10 mil impressões, né? E a gente tem um número, né, que já vai atingir cerca de 170 mil crianças que foram atendidas pelo CAT, né? Não só nessa questão do Fundo Social, que agora é recente, né, mas desde lá de 2005, nós promovemos essas visitações, né, propriedade da soja, mais soja, era mais propriedade de soja, e áreas de restauro, né, que são realizadas, que os próprio produtor lá atrás, lá nessa época lá de 2003, né, que começou a vir a soja, substituindo a pecuária, muita área degradada tinha na época. Então, todo produtor teve que começar a arrumar suas áreas, né? Sim. Então, alguns produtores do grupo cederam áreas demonstrativas em suas propriedades, na qual recebem crianças até hoje, né? Então, a gente tem lá o comparativo em 2003, como é que estava aquela área e como é que está hoje, bonita, cheia de árvores, né? Inclusive, as crianças participam até do plantio, né? A gente tem várias ações aí que a gente leva esses alunos para eles plantarem, né? Para eles entenderem também como é o processo. E, assim, é um projeto que tem várias frentes, né, de atuação, muito importantes na minha visão. E, assim, o que me chama a atenção é que essa informação, né, que você trouxe de que são outros países que mantêm, né, essa associação. Por qual motivo vocês acreditam? É por uma questão mesmo de responsabilidade socioambiental? Ou porque não tem, talvez, tanta adesão aqui, né, de empresas, de indústrias aqui do país, mas de outros países?
Então, a gente fala que tudo foram fases, né? Então, você vê, de 2003 a 2013, o CAT foi mantido com recurso dos produtores, basicamente. No começo. Ali no começo. E em 2006, inclusive, quem criou essa questão da certificação foram produtores, inclusive a Associação de Plantio Direto no Cerrado. Porque é uma maneira, eles estavam incluindo, essa é uma maneira dessa valorização da produção do Brasil, da soja, que a gente mostre para o mundo que ela é sustentável. Né? E o compromisso desta indústria lá fora, né, em estar pagando, né, diretamente um bônus para quem está fazendo a produção sustentável. Está reconhecendo. Então, isso aí foi uma... Eu falo até hoje, né, que faz parte da diretoria da RTRS, foi assim, uma grande inovação, né? A gente conseguir que esse produto fosse valorizado. Até porque muitas vezes eles não fazem o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, né? Exatamente. Que é o que eu falo, às vezes criticam tanto o Brasil e o agro brasileiro, mas a preservação que nós temos aqui, quais países têm? Né? Muito poucos, nós somos referência. Então, eu acredito que seja até uma maneira de, como você trouxe, de reconhecer todo esse trabalho. Né? E essa foi uma grande oportunidade, né, para nós termos uma pessoa da Associação de Plantio Direto no Cerrado, que na época nos auxiliou na criação do CAT, onde ela colocou na mesa, né, olha, isso aqui é uma oportunidade do CAT estar trazendo recurso para os produtores e também financiamentos, porque, na verdade, as instituições lá fora, como a Noruega, a Holanda e outros países, né, eles querem pagar por essa sustentabilidade, eles querem que isso aí seja colocado na mesa, que seja evidenciado, né, e o consumidor lá fora também quer saber, né, se eles estão comprando uma soja que é produzida com sustentabilidade. Sim. Então, essa é toda a questão. Então, processo alimenta o outro, né? E assim, é claro, a gente fala que o recurso, porque é um trabalho que ele tem um custo elevado, esse trabalho na agricultura familiar, esse trabalho da certificação. Agora, se também não é o poder público, né, auxiliar nesse trabalho com as crianças, né, porque é um trabalho que a gente requer que uma Secretaria de Educação esteja junto, né, cedendo ônibus, fazendo um movimento com as crianças, né, e empresas também locais, esses eventos menores, né, esses projetos que já não tem um custo tão elevado, a gente tem um apoio logístico local, Sim. né, que nossa, é muito importante, né, para a vida da associação. Um outro aspecto, né, que eu achei interessante também, que é um outro projeto, né, como eu falei assim, são vários projetos incríveis, é o Cultivar, que trabalha, né, a questão das habilidades comportamentais e gestão para os agricultores familiares certificados. Então, quais competências vocês desenvolvem com esses produtores da agricultura familiar? Então, aí começou, né, a parte da gente trabalhar a parte social desses produtores da agricultura familiar. Então, desde trazer deles o conhecimento do que eles fazem, quem eles são, aonde eles estão, para quem eles produzem, né, para eles se verem como produtores. A parte de planejamento também, né? A gente tem uma psicóloga que faz encontros, a gente dividiu em 4 encontros, né? A gente já está indo para o 3º, onde é feita uma rodada de conversa com esses produtores. Ela fala, né, sobre esses assuntos de planejamento, para quem eles estão produzindo, né, aonde eles querem chegar, traz essa reflexão para o produtor, trabalhando essa parte social, mental deles, né? E ela foi conhecer propriedade por propriedade, Exatamente. Né? O projeto, ele começou nesse primeiro passo, né? Ela passou por cada produtor, isso com os produtores do selo, né, que a gente está trabalhando. A gente viu a necessidade... São quantos? São 18. A gente estava trabalhando a parte de gestão de resíduos, estava trabalhando a parte de gestão da propriedade, de boas práticas, de segurança alimentar. A gente pensou, vamos trabalhar a parte social deles também, né? Que é o principal, saúde o mental ponto, né? deles, o mais importante, né? eu acho, para eles darem continuidade no que eles estão fazendo, porque às vezes eles estão desanimados, né? Às vezes eles não conseguem se colocar no lugar que eles estão. Então, esse trabalho aí, ele é muito bonito, porque ele vem mostrando para o produtor a importância que ele tem no mercado, a importância que ele tem na alimentação escolar das escolas, né, que participa dos programas de alimentação. Então, assim,
Tem alguma coisa mais para complementar, Cris? Não, é isso aí mesmo, porque a gente via essa como é que fala? Que faltava alguma coisa no olho daquele produtor, né? Daquela produtora, né? É uma vontade, autoestima, né? né? Melhorar a autoestima deles, Isso. né? Porque Que é fundamental, né, para ele dar continuidade. Bom, e para a gente fechar, né, o tempo passa rápido, acho que, inclusive, tem projetos que a gente nem vai conseguir falar aqui, né, sobre tantas coisas que o CAT realiza, mas quais os próximos passos? O que vocês enxergam para o futuro? O que vocês estão pensando, né, para o que está por vir? Eu falo que esse final de ano está sendo um ano de como é que fala? Em que nós estamos buscando como é que nós vamos avançar, né? Inclusive com os nossos projetos, né? Que a gente está agora finalizando um ciclo, né? Junto com os nossos financiadores, e nós começamos agora uma nova fase em que a certificação não pode acabar, ela vai continuar. E cada vez mais eu tenho produtores querendo participar dela. E a agricultura familiar, meu Deus, nós não podemos também abandonar, temos que continuar com esse trabalho. Então, a gente pretende avançar, finalizar tudo que a gente já tem planejado, a questão do Lira, né, das nascentes, né? Temos uma meta aí de dobrar o número de certificação e realmente de dar toda essa visibilidade aí que o produtor da agricultura familiar precisa, a questão dos sistemas de agroflorestais, que nós temos um assentamento lá que ele estava embargado ambientalmente e todo produtor ali vai ter que começar a fazer a sua parte, né? Vão ter que revitalizar, vão ter que fazer SAFs, vão ter que reflorestar, vão ter que restaurar. Então, continuar dando todo esse suporte técnico, emocional para os produtores para que tudo isso aí continue, né? Acho que essa que é a questão. Isso mesmo. Bom, então, para a gente, né, finalizar, eu quero agradecer aqui Cristina, Andréia, parabéns por compartilharem esse trabalho tão lindo, né, que o CAT Sorriso tem realizado e que é tão importante, né, para o futuro do agro mato-grossense, não só, né, mas do nosso Brasil, do mundo todo. Então, muito obrigada por vocês terem compartilhado. Parabéns por estarem à frente desse trabalho. Nós é que agradecemos, já te convidamos para ir lá conhecer de perto isso aí tudo. Exatamente, a gente tem um evento do Fórum das Mulheres, a gente quer ver você lá, né, na 13ª edição. Já passa a data. Já coloca na agenda. E agradecer aí pela oportunidade da gente estar apresentando aí os projetos do CAT. E você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia. Compartilhe mais uma vez esse podcast com outras pessoas que vão gostar de conhecer mais sobre esse trabalho tão lindo e tão inspirador que o CAT Sorriso tem desenvolvido. E até o nosso próximo episódio.